Ensinamento de Meishu Sama, Julgamento de Deus, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Luke Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pergunta de membro, proferida por ministro: como é executado o julgamento de Deus? Resposta de Meishu Sama: não é nada complicado. O acúmulo de máculas e impurezas no corpo faz com que o ser humano não consiga desenvolver plenamente as suas atividades na sociedade. E por esse motivo, Deus faz uma limpeza. Assemelha-se a uma faxina na casa quando ela está suja. O certo seria o próprio ser humano limpar suas impurezas. Mas como ele mesmo não percebe essa realidade, Deus promove essa limpeza. Por essa razão, ao salvar o próximo e dedicar para o bem da humanidade, as impurezas vão sendo gradualmente eliminadas, o que afasta a necessidade de uma grande purificação. Então, quando o Meishu Sama fala assim, o ser humano deveria fazer a sua própria limpeza, ele está falando assim: limpe sua alma, seu espírito, seu corpo físico, através da dedicação, do jorei, da leitura dos ensinamentos, da oração, da ajuda ao próximo, do amor ao próximo. Essa é a melhor maneira. Se a gente não faz isso, Deus então promove a limpeza. Através do quê? Doença, pobreza, conflito. Ah, ministro, mas eu estou dedicando e ainda tenho problema de doença, pobreza, conflito. Imagina uma coisa. Durante 3.000 anos, a gente acumulou muita sujeira, fez muita coisa que não deveria ter feito. Era da noite, né? Era da noite, não enxergava, tudo escuro, fazendo tudo errado, ignorante, não sabia, sujou muito. E aí, então, como se a pessoa tivesse 2 baldes. Um balde é o das impurezas, o outro é o das virtudes. Balde da virtude, praticamente vazio, pessoa egoísta, não queria ajudar ninguém, preocupada só em vencer na vida, em ser alguém, em ter status social, em colocar foto no Instagram mostrando as suas festas, as suas coisas, suas vitórias, né? Seus prazeres. Só preocupado com isso. Aparecer para os outros como alguém que tem sucesso. Então, balde da impureza cheio, balde da virtude. Talvez um dia ajudou um velhinho a atravessar a rua, deu um pão para um pobre, para um faminto, pequena coisa fazendo. Então, balde de impureza muito pesado, e esse aqui muito leve, sem nada, vazio. Então, vida da pessoa precisa limpar esse balde. O que acontece? Algum sofrimento vai tirando, e equilibra de novo. Equilibra. Mas, se a pessoa encher esse balde aqui, balde das virtudes, mesmo aqui tem muita sujeira, esse daqui vai ficando pesado, equilibra. Essa sujeira, depois que você começa a ter mais peso, mais a parte que você fez o bem, maior do que a que você fez o mal, aí a vida começa a melhorar, vai ter menos doença, menos pobreza, menos conflito. Por isso, muitas pessoas estão dedicando e ainda passam por sofrimentos, porque balde estava muito vazio.
muito vazio, balde de vida. Agora que está começando, plantar virtudes, fazer oração, ministrar jorei, ler ensinamento, mudar a própria vida, se tornando uma pessoa melhor, maravilhosa, elevando seu espírito nas camadas do mundo espiritual. Mas as limpezas, através de doença, pobreza e conflito, continuam. Porém, se não estivesse fazendo nada, pode ter certeza que seria muito pior. Isso não há dúvidas. É só ver pessoas que estão dedicando. Daqui a pouco começa a falar assim: eu acho que estão, na verdade, eu vou lá na igreja e ficam pedindo para eu fazer isso, fazer aquilo, estão abusando de mim. Esse pensamento já caiu. Você já caiu. Ao invés de você pensar: puxa, como é bom, Deus está me utilizando, falando: os outros estão abusando de mim. E aí se afasta, não quer mais saber, e a vida da pessoa, pode perceber, começa a ir ladeira abaixo. Eu já vi inúmeras vezes, isso já aconteceu comigo, mais de uma vez, não foi uma vez só. Comigo aconteceu, posso falar de boca cheia, verdade, isso é verdade. Mas o Sama também ensina isso, explica isso, né? Então, toma cuidado, não é? Uma coisa é, a pessoa fala assim: eu não sirvo aos homens, sirvo a Deus. Mas Deus fala: ajude os homens, sirva os homens. Mas os homens vão abusar de mim. Não interessa o que os homens vão fazer, interessa você estar servindo a Deus. Isso que é importante saber. Se perdeu esse conceito, vai tudo. Aí acha que todo mundo está querendo tirar proveito de você. Apesar que algumas pessoas até querem mesmo. Por isso, precisa muito discernimento. Depende, por exemplo, você vai na igreja, alguém fala: será que dá para você passar um pano aqui? Quando eu dedicava essa parte de limpeza, eu nem esperava. Eu mesmo olhava, falava: nossa, o chão está sujo. Ia lá, pegava o pano, passava pano em tudo. Não esperava nem pedir, eu estou vendo que está sujo. Por que eu vou esperar alguém pedir? Estou vendo que ninguém vai limpar. Eu ia lá e limpava, né? Mas tinha vezes que eu não olhava. Aí alguém via e falava: Márcio, você não quer fazer essa dedicação? Na mesma hora: quero, nossa, que bom, muito obrigado. Eu ficava tão feliz. Não era uma coisa assim, da boca para fora. Eu me sentia... Uma vez o reverendo Nagashi me chamou e falou: nós vamos construir uma torre lá em Ribeirão Pires. Você não quer ir lá dedicar? Eu falei: nossa, que hora que é para ir agora? Eu já queria ir na mesma hora. Ele falou: não, espera, é em março. Ele falou em janeiro, era só em março. E a ansiedade depois? Querendo ir logo. Não chegava o dia de ir. Essa coisa que seria maravilhoso se a gente tivesse essa empolgação. Pessoa dedicando sem empolgação nenhuma, achando ruim, achando chato. Faz plantão, não vê a hora de chegar a hora de ir embora do plantão. Tem pessoa que não quer nem vir, rezando para ter um feriado para a igreja não abrir. É triste. Enfim. Classificação das doenças. Pergunta de ministro. Aprendemos que as nuvens do espírito se refletem no corpo material e com isso surgem as doenças. Atualmente, existem na medicina classificações para as enfermidades, tais como desinteria, cólera, o tifo, a sífilis, a tuberculose, etc. Ou seja, cada doença tem um nome, classificado. Da mesma maneira que as doenças estão divididas em categorias, as nuvens do espírito também são ordenadas em classe. Nossa, que pergunta, né?
Não lembro de ter lido essa pergunta. Vê como é importante a gente ler sempre o ensinamento. Já li esse livro várias vezes. Juro, não lembrava que tinha essa pergunta. Ensinamento, repito, leia o máximo possível. Essa é a base de sustentação da nossa fé. Resposta de Meixo. Sim, é isso mesmo. Existem vários tipos de nuvens e existe a bactéria que age para cada uma delas. Para cada tipo de nuvem surge a nuvem dentro da gente, né? Nuvem dentro do nosso espírito. Para cada tipo de nuvem que a gente tem, surge um tipo de bactéria espiritual. Não é uma bactéria material. A bactéria material surge depois de ter surgido a bactéria espiritual, ou vírus, ou o que quer que seja. Manifesta, materializa. Isso é importante saber, né? Senão a pessoa fica achando, eu peguei um vírus. Não, o vírus surgiu dentro de você. Mas eu tive contato com a pessoa e fiquei doente. Ótimo, vírus entrou dentro de você, achou a toxina que ele gosta e ele vai se alimentar dessa toxina, comer toda essa toxina até que essa toxina acabe. Isso é bom ou ruim? É maravilhoso. Está limpando. O único problema é que às vezes a pessoa já está tão cheia de toxina que o corpo físico não aguenta e a pessoa morre. Vai para o mundo espiritual, mas garanto que vai para um lugar melhor, porque já vai com muito menos carga de peso espiritual, de nuvem espiritual, porque a bactéria, o vírus, o micróbio limpou o que tinha que limpar, agiu, né? Enquanto a pessoa aguentou, agiu. Dessa maneira, como eu sempre digo, as bactérias proliferam-se alimentando-se da toxina encontrada no sangue. Dessa maneira, para cada tipo de toxina existe uma bactéria respectiva, e por essa razão que as doenças transmissíveis são diferentes em cada país. Na Inglaterra, por exemplo, não existem alguns tipos de doenças. Para analisarem o tifo, os pesquisadores precisam trazer a bactéria de outro lugar. Isso demonstra que não há mais necessidade da existência da bactéria do tifo na Inglaterra. À vista disso, constatamos que tudo que há no planeta é necessário, pois isso não é errado. Por isso não é errado dizer que foi essa a razão de as cobras, possuidoras de um veneno muito violento, que existiram muito tempo atrás, terem desaparecido com o passar dos anos. A presença de dinossauros há vários milhões de anos também foi necessária, e por isso eles existiram. Como hoje em dia não há mais essa necessidade, eles desapareceram. Da mesma forma que isso acontece com os grandes seres vivos, ocorre também com as bactérias. Pode-se entender então que se o sangue do ser humano ficar limpo, esses micro-organismos desaparecerão. Porém, para tudo que o ser humano não consegue descobrir a necessidade, logo a intitula como algo desnecessário. Toda vez que a gente fica doente, porque é necessário para equilibrar nosso próprio organismo. O organismo vai enchendo de toxinas, de vários tipos, inclusive toxinas provenientes de medicamentos que são fracos, fortes, médios, vários tipos. Então, vários tipos
de bactérias, de vírus, de outras coisas. Tem toxinas de agrotóxico, de poluição, de um monte de coisa. E existe dentro do corpo humano, isso até a ciência fala, não sei quantas vezes mais bactéria dentro da gente do que fora. Outro dia veio uma senhora aqui, que traumatizada ainda do tempo da Covid. Então, tem medo de tudo que é bactéria, vírus, tudo. E toma banho o tempo todo, passa álcool, e limpa a casa, limpa lá, quando sai na rua, volta, lava tudo a roupa. Você compra alguma coisa, chega em casa, faz desinfecção de tudo. Se ouvir isso, vai falar, nossa, vou beber álcool, beber alguma coisa para matar o que tem dentro. E dentro é cheio. Cheio. Intestino do ser humano é uma festa de micróbio, bactéria, de tudo. Tem lá dentro. Tem até verme, lombriga. Sim, às vezes é o tipo da... Por exemplo, o mexicano fala, alimento contaminado por fezes. Pessoa que usa adubo orgânico, composto de fezes de animais, chance de ter verme na barriga é muito grande. Isso ele explica, ensina, né? Está no livro Mistério da Grande Natureza, fala bastante sobre agricultura. É cheio dentro. Os que tem fora, bactéria que tem fora, vírus, não sei o que, se entrar dentro do corpo e não tiver aquela toxina específica que ele gosta, o que tem dentro come ele. Expulsa, fala, não, mais um aqui já está cheio, vai embora. Na verdade, quando entra algum vírus, uma bactéria, um micróbio, a gente respira, ele entra no corpo. Se ele não acha alimento, e aquele alimento que ele gosta específico, ele morre de fome. Não tem comida. Ele não come outras coisas. Não come, de jeito nenhum. Por exemplo, pega um bife e dá para um cavalo, para uma vaca. Ele não come. Não é alimento dele, ele não come. Na natureza é muito mais equilibrada essa parte. A gente é que come tanta coisa que não deveria comer, né? Medita sobre isso, pensa sobre isso, né? Não tenha medo de vírus, bactérias, de doenças. É limpeza. Nós estamos explicando tão bem, né? Limpeza do corpo físico e principalmente do corpo espiritual. E aí, através dessa limpeza do corpo espiritual, nosso espírito se eleva. Ele se elevando, entra em camadas do mundo espiritual, onde tem menos doença, menos pobreza, menos conflito, ou seja, a vida vai melhorando. Não precisa sofrer tanto. Então, deixar as doenças, as purificações seguirem naturalmente. Isso serve para a nossa vida. Às vezes a gente tem um problema, a gente quer resolver de todo jeito. O mexicano fala, isso é ignorância. Você não consegue resolver com a sua força. Entrega na mão de Deus. Vai dedicar naturalmente, de acordo com a vontade de Deus, no tempo certo. O mexicano fala, tudo vai se resolver da melhor maneira possível, muito melhor às vezes do que a gente estava esperando, do que a gente desejava. Às vezes a gente tem um problema e deseja resolver muito aquilo lá, não consegue.
Deixa como está. Não mexe. Quanto mais mexe, mais fica ruim o negócio. Deixa Deus atuar. É igual ministrar de orelha. Você querendo curar a pessoa, não dá certo. Deixa Deus atuar. Só levanta a mão. Tá bom? Um ótimo final de semana para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.